E aí, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. Hoje vamos falar sobre um dos maiores clássicos da teologia, com um dos títulos mais interessantes e profundos que existem: A Morte da Morte na Morte de Cristo, do John Owen, que nos traz aqui, como o subtítulo já nos diz, um tratado sobre a redenção e a reconciliação presentes no sangue de Cristo. Se você, assim como eu, ficou interessado no que um livro com um título tão bom quanto esse tem a dizer, saiba que o conteúdo é ainda melhor. Você quer saber de onde veio esse título e qual o seu significado mais profundo? Qual é a finalidade da morte de Cristo? Por que ele realmente tinha que morrer para que fôssemos perdoados e salvos? Qual é a conexão de sua obra de intercessão e seu sacrifício na cruz? Além de muitas outras coisas sobre essa grande obra e sobre o chamado Príncipe dos Puritanos John Owen, então você precisa ler esse livro e ouvir a nossa conversa de hoje com o Wilson Porte Jr. Wilson, seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Mais uma vez é um prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Valeu, é um prazer, Saul. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pela sua participação, meu irmão. E Wilson, por favor, se apresente um pouco mais aí para o pessoal que está aqui nos ouvindo. Talvez ainda não estejam tão familiarizados com o seu ministério, mas você tem sido bênção na vida de muitas pessoas por meio do que Deus tem feito através da sua vida. Então compartilhe um pouco de como é que você tem servido na igreja. Então, eu sou pastor de uma igreja batista reformada aqui no interior de São Paulo, na cidade de Araraquara, já há quase 17 anos, que comecei aqui com um projeto de plantação em missão, né, da Igreja Batista da Liberdade lá de São Paulo, e hoje somos uma igreja independente, e já completando aí quase 13 anos de história, não, completado já 13 anos, né? Esse ano completando 14 anos de organização da nossa igreja. E eu dou Que aula também no legal. seminário Martin Butzer, em São José dos Campos, já há 12 anos, e nos campos de teologia bíblica, né, do Antigo e do Novo Testamento, também hebraico e missões, teologia bíblica de missões, plantação de igreja e tal. Muito bom. E acaba ensinando em alguns outros seminários como professor visitante também, de forma regular, porém com matérias bem pontuais que acontecem a cada ano ou a cada 2 anos, né? E Deus me deu Sim. a oportunidade de poder escrever também alguns livros, tenho 7, esse ano agora o 8º livro publicado, Que e bênção, meu um irmão. deles, inclusive por Edições Vida Nova, né? Unidos pela Cruz, que é um comentário de Efésios. Então, isso é um pouquinho daquilo Excelente. que tenho cercado minha vida e meu ministério. Excelente. Realmente Deus tem lhe usado bastante. Nós louvamos a Deus pela sua vida, meu irmão. E também você já tem sido usado aqui no podcast da Vida Nova com a gente, né? Já esteve aqui participando de outras conversas. E a gente agradece mais uma vez por estar aqui para essa oportunidade de a gente falar sobre um livro tão importante, tão marcante, um clássico da teologia, que é o livro A Morte da Morte na Morte de Cristo, do John Owen. E eu acho que um bom começo para a gente aqui é falar um pouco do Owen, porque ainda que esse livro seja um clássico, às vezes algumas pessoas não estão familiarizadas ainda com ele. É uma tristeza porque é um super livro de um grande homem de Deus. Então, traz pra gente um pouquinho do contexto. Quem foi John Owen, qual a sua relevância, como ele serviu à igreja. Pois é, John Owen, para aqueles que estudam puritanismo, né? Ele é do século XVII, viveu durante o século XVII, nasceu em 1616, viveu praticamente todas as turbulências, né, as tribulações que a Inglaterra viveu durante aquele século, século XVII, com a troca de vários reis, não é, do Tiago I, ou James I, não é, do Charles também I, que foi decapitado. Viveu durante o período do protetorado de Oliver Cromwell, chegando a ser vice-chanceler de Oxford, né, e Olha só. pregar para o parlamento no dia seguinte à morte da execução do rei Charles I.
Ele Olha era um aí. queridinho de Oliver Cromwell, na verdade, né? E era, sem dúvida Aham. nenhuma, a mente intelectual e erudita mais importante da sua época na Inglaterra e para toda a teologia de todos os não conformistas, né? Todos os puritanos. Sim. E, enfim, foi prejudicado também, perseguido depois com o período da Restauração, quando o protetorado de Oliver Cromwell acabou e o rei Charles, o parlamento devolveu a monarquia, né, à Inglaterra, e Charles II, filho do rei que tinha sido decapitado na época do John Owen, voltou e, enfim, começou a instituir uma volta, né, a conformidade do livro de oração comum e a igreja puritana, da igreja anglicana e tal, e como John Owen era um não conformista, um puritano, ele mais outros milhares de pastores foram expulsos da Inglaterra, né? Foram perseguidos, foram presos outros, né? E, portanto, toda a vida dele foi vivida em meio a uma turbulência muito grande, não é? Na questão da monarquia, períodos de liberdade, períodos de perseguição, enfim, períodos em que ele pôde avançar demais nos seus estudos, dada a liberdade que a pessoa que governava a Inglaterra na época dava, outros períodos perseguido e cerceado do seu trabalho. Então, John Owen foi um personagem que ele tinha uma mente brilhante, de fato é o maior erudito e aquele em que os puritanos após, e mesmo na época dele, né, mais se inspiram, e até hoje consultam, especialmente essa obra que a gente está comentando, né, quando diz respeito ao assunto da expiação, e alguns o colocam como daqueles que são a trindade reformada, né? João Calvino, Jonathan Edwards e o John Owen. Sem Olha dúvida aí. nenhuma, ele é Ele uma é das mentes mais conhecido brilhantes. Ele é conhecido, inclusive, como o príncipe dos puritanos, né, pela sua Exatamente, relevância em meio a esse grupo que já teve uma relevância tão grande, né. Inclusive, eu acho que vale a exato. pena a gente, trazer só um pouquinho, se possível, isso também de contexto sobre os puritanos, né, porque é um termo que a gente já usou aqui bastante, vai usar mais à medida que nós conversarmos, provavelmente, mas também não é algo tão bem entendido nos dias atuais, né? Algumas pessoas, inclusive, veem os puritanos de uma forma negativa, mas aqui nós estamos usando de uma forma positiva. Então, quem foram os puritanos? Então, os puritanos receberam esse nome, como sempre, né, pejorativamente, da parte daqueles que estavam de fora desse movimento que não se conformava ao livro de oração comum, que foi instituído no início do século XVII na Inglaterra e que forçava as igrejas, era algo do Estado, da monarquia, que forçava as igrejas a se padronizarem no que diz respeito à liturgia e inclusive no que diz respeito à doutrina também em alguns pontos, né? E havia aqueles que não se conformavam com essa manutenção que a Igreja da Inglaterra dava à liturgia, com resquícios daquilo que eles chamavam de papismo ou de romanismo, né? E que a reforma não havia sido completa e que muitos resquícios da Igreja Católica Romana da época, ainda a gente está falando aqui de um período que ainda tinha resquícios pré-conciliares, né, do Concílio de Trento e alguns concílios já da Contra-Reforma também romana, e a Igreja Anglicana ela não se reformou, digamos assim, né, em vários aspectos litúrgicos, inclusive de fé também. Trocou-se a cabeça da igreja, ao invés do bispo de Roma, agora era o monarca inglês, porém vários aspectos se mantiveram iguais. E aqueles que não se conformavam a isso tudo, e especialmente ao livro de oração comum, eles eram chamados de não conformistas, né? E às vezes tinham certa liberdade, às vezes eram contrários a eles, mas faziam vista grossa para a atividade deles. Em outros momentos, eles apertavam um pouco mais o ferro e aí a perseguição vinha. Alguns deles tiveram que sair do país, alguns foram presos, né, durante o período de obrigatoriedade quanto à uniformidade, né, litúrgica na Igreja da Inglaterra. E aqueles que não se conformavam e que acabaram ficando separados, às vezes alguns desses grupos são chamados de separatistas também, receberam essa alcunha de serem puritanos, porque pregavam em defesa de uma igreja mais pura, mais bíblica, uma igreja que se parecesse um pouco mais com a igreja neotestamentária, com a igreja pelo menos antiga, a igreja dos pais da igreja, né? Igreja primitiva, como nós a chamamos.
Então, esse grupo se dividiu baseado em suas confissões de fé, e daí surgiram, né, surgiu do meio do movimento puritano, separatista e não conformista, igrejas como a presbiteriana, como a igreja congregacional, que é a igreja do John Owen, inclusive, a própria Sim, igreja batista, sim, e outras igrejas, né? Um pouco menos conhecidas, mas sobretudo essas três tradições: os congregacionais, os batistas e os presbiterianos, sim, todos debaixo desse movimento puritano. Então, é diferente dessa imagem estereótipa é, que se tem hoje, que os puritanos eram contra isso, contra aquilo, proibiam bebida, proibiam jogos, proibiam certas roupas e uma série de coisas, né? É um mito, na verdade, que a gente que existe hoje. É um estereótipo que se aplica a eles nos dias de hoje, porque no seu próprio tempo, na verdade, eles eram o oposto de tudo isso, né? Eles eram extremamente modernos, sofisticados, e atentos a uma série de questões relacionadas à ciência e ao mundo mesmo que os cercava, entendendo que a redenção de todas as coisas, quando vividas para a glória de Deus, é algo que deve ser aplicado, né? Nós não devemos rejeitar todas as coisas que estão no mundo, tão somente porque na rejeição delas nós nos tornaríamos mais santos, mas há coisas que podem ser recebidas com prazer, com alegria, desde que nós louvemos a Deus e reconheçamos que Ele é o autor de todas essas coisas, que são boas em si mesmo e que muitas vezes o diabo vai e coloca pitadas de imoralidade ou de, enfim, de engano, de sedução, de vício, né, sim, nos destruindo. Então existem alguns livros bem legais mesmo que procuram retratar a realidade de quem foram os puritanos, né? De sim, perseguidores, na verdade, eles foram muito perseguidos. sim, E eram pessoas que defendiam vários valores que hoje são tão tranquilos e normais, né, para várias das culturas republicanas ocidentais, como, por exemplo, a sim, separação de igreja e Estado, a liberdade de expressão, liberdade de culto e outras liberdades que são tão defendidas hoje em dia. Todas elas faziam parte daquilo que os puritanos levantavam quanto bandeira, né? sim. Não, muito bom, muito bom. É um ótimo resumo aí, inclusive falando de obras que tenham conexão com a teologia puritana, né? A gente tem o livro da Vida Nova chamado Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, que é do Joel Bick e do Mark Jones, que é um calhamaço, um baita livro aí para conhecer mais um pouco a respeito da teologia dos puritanos, né? E que é inédito, é o E único trabalho que nós temos em termos sistemático que resume a teologia dos puritanos. Eles não escreveram teologia sistemática. Alguns deles chegaram perto disso, como é o caso de William Perkins, né? O próprio John Owen também, nas suas obras completas, os 24 volumes que escreveu, né? E alguns colocam um pouco mais ainda, cada um deles com cerca de 600 páginas, né? Escreveu muito. meu A gente amigo, consegue sistematizar um pouco, mas aquilo que nós temos hoje como teologia sistemática, com aquela carinha tal de teologia sistemática, esse trabalho do Bick realmente é fantástico, porque ele consegue estruturar da mesma maneira como nós hoje estruturamos as teologias sistemáticas, né? Porém baseado aham. em tudo aquilo que criam os puritanos. É um trabalho maravilhoso, de fato. Excelente, excelente. A Vida Nova tem publicado obras fantásticas aqui pra gente. E hoje a gente está aqui com essa, né, esse clássico que é A Morte da Morte. E eu quero falar um pouco, inclusive, sobre o título desse livro, porque é um título marcante. É um título Sim. que, inclusive, num primeiro relance ali que você o ouve, parece até meio algo repetitivo, algo contraditório, mas não, tem aqui uma lógica profunda e bela e uma teologia bíblica, né? Então o livro tem o título de A Morte da Morte na Morte de Cristo, né? Exato. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse título, de onde ele veio, foi o Owen mesmo que colocou, né? Porque é um título assim que se a gente colocasse hoje para os melhores marqueteiros produzirem, talvez eles Uhum. ainda não fizessem algo tão bom, porque é um baita Exato. título, mas que resume ali um princípio bíblico, né? De onde veio esse título e o que é que ele significa, o que é que ele está querendo ensinar já com esse título aqui pra gente. Pois trata da expiação, né, especificamente. Na morte de Cristo, no Calvário, a morte morreu. Basicamente seria essa a ideia, ou seja, a morte eterna, a morte enquanto separação eterna entre o homem e Deus foi abolida, destruída,
na morte de Cristo. Então, a morte da morte na morte de Cristo. Para aqueles que, arrependidos dos seus pecados, creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, para estas pessoas já não existe mais a morte, já não existe mais a separação, a morte eterna, e na verdade nenhuma condenação que possa gerar não somente a morte, mas todas as consequências da morte, né? Inclusive no presente, na vida presente da pessoa, antes que ela fisicamente morra, ela experimenta ao longo da vida dela uma série de aspectos relacionados à morte eterna, que já começa a ser vivida hoje, nesse mundo, né? Então, para aquele que tem um encontro com Cristo, não somente essa morte eterna, mas como todas as consequências presentes desta separação eterna são extintas, elas se destroem por meio daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, né, na morte de Cristo. Fantástico. E realmente Exato, essa distinção aí, né, que a gente pode falar da morte em vários sentidos, em vários aspectos. Temos esse ponto importante aí da morte como separação da fonte da vida, que é Deus, né, os nossos pecados fazendo exato, separação de Deus, e Cristo, em sua morte, quebra essa morte espiritual, ele nos conecta. A própria morte eterna também não tem mais peso sobre nós, não seremos mais condenados, porque em Cristo não há mais condenação. E até a morte física não terá sobre nós poder eterno também, porque nós seremos ressuscitados assim como ele ressuscitou. Aí é muito bonito tudo isso. A gente recentemente passou aqui pela Páscoa, né, comemorando o significado de um pouco de tudo isso. E, Wilson, falando um pouco mais aqui sobre o livro, além desse título fantástico, não é só o título que chama, né? Não é um clickbait aqui, eu falei da questão de marketing, mas esse livro não é um clickbait. Tem um baita título, mas tem um ensino ainda mais profundo em todo o seu conteúdo aqui, um conteúdo aqui de mais de 400 páginas, muito bem escritas pelo Owen. E o que é que levou o exato. Owen a escrever esse livro aqui pra gente? Então, você não se assuste que eu tenho um companheirinho aqui do meu lado aqui agora. Fique Bom, tranquila. você mencionou aí qualquer coisa relacionada a marketing e a tudo mais, né, ao título. O John Owen, de fato, ele não queria ser marqueteiro com esse título. Inclusive no Sim, prefácio do livro, quando ele escreve ao leitor, né, ele diz, né, que se você procura é, ler livros que tenham um bom título para te distrair e um subtítulo também que seja divertido e tal, e que você vai ver, vai gostar e depois vai sair e não vai lembrar mais, como você vai num teatro ver uma apresentação e depois se sair dali e se esquece do que você viu, então você já viu tudo que tinha que ver. Adeus, pode ir embora, não precisa ler. Então, já logo no começo do livro, ele manda o leitor embora, dizendo o seguinte: olha, se é para uhum, isso que você veio aqui, eu gostaria de te convidar a ir embora. E adeus, não precisa ler esse livro, não, né? E com isso, na verdade, ele prende os leitores que de fato querem mergulhar em assuntos que são um pouco mais profundos, né? Um pouco mais sim, densos e que são pouco explorados, não somente uhum, no universo das pregações, né, da homilética, mas no próprio campo teológico mesmo. Existe sim, muita tensão e muitos debates em cima dos assuntos que são trabalhados por Owen aqui. Então, tanto o título quanto o subtítulo, que é maior ainda, e que às vezes você precisa ler duas ou três vezes para entender o subtítulo, né? O uhum, livro em si ele não é difícil de compreender o tema dele, aquilo que ele quer defender, aquilo que ele quer atacar, aquilo que ele quer mostrar que está errado, né? Porém, ele exige de nós bastante atenção e nos dá muita substância para a alma, para mastigar de fato. É um livro, talvez seja a obra-prima de John Owen, né? Eu falei para você aqui que ele escreveu 20 e tantos volumes imensos, e pelos estudiosos dos puritanos, especialmente do John Owen, como o mais erudito de todos os puritanos, sem dúvida nenhuma, A Morte da Morte na Morte de Cristo é uma das obras mais desafiadoras e que é considerada como talvez a obra maior dele, né? sim. Então, Pelo menos a obra mais conhecida dele, eu creio que seja, né? E aqui é uma obra que nós temos, como eu falei, aqui nessa edição mais de 400 páginas, são aqui divididas em 4 livros, e cada um desses livros com vários capítulos, trazendo os mais
importantes assuntos tópicos relacionados a esse tema principal, que é, como o subtítulo já diz, a gente mencionou algumas vezes já aqui a ideia do subtítulo, um tratado sobre a redenção e a reconciliação presentes no sangue de Cristo. Então, Exato. é sobre isso aqui que nós vamos ver o Owen falar no livro. E ele começa ali no capítulo 1 falando justamente sobre a finalidade da morte de Cristo. Por que que ele tinha que morrer? E essa pergunta que eu faço aqui então para você, trazer para a gente, como é o objetivo do podcast, alguns vislumbres do que o nosso ouvinte aqui vai conseguir ter com mais profundidade, adquirindo a obra e lendo com calma ali, né, fazendo boas anotações, mas aqui a gente pode conversar. Então, o que é que o Owen vai falar a respeito dessa finalidade da morte de Cristo? Exato, né? A ideia principal da exposição de Owen aqui é mostrar que sem a expiação de Cristo, a expiação com X aqui, né? O pessoal não confunde aquilo, a espiada de dar uma espiadinha, né, Aham. no buraco da maçaneta, mas a expiação aqui que é esse caráter de levar sobre ele, essa expiação, aquilo que era nosso, para que a morte que pesava sobre nós fosse definitivamente abolida. E as consequências dessa morte eterna, oriundas da inclinação pecaminosa que existe em todo ser humano. Então, na morte de Cristo, John Owen vai afirmar que a finalidade dessa morte, na verdade, é destruir o poder do pecado, pisar na cabeça da serpente, ou seja, destruir todos os efeitos, as consequências do pecado e da morte eterna na vida do ser humano. Por que Cristo morreu? Porque a humanidade, enquanto homem, ele vai destacar isso também, né? Ele morre enquanto homem porque nós, enquanto seres humanos, quebramos a lei de Deus. E ele, então, sendo 100% homem, ele nos representa como caído, porque ele toma sobre si não somente a nossa culpa, mas as nossas transgressões, ele leva sobre ele se faz um maldito, ele se torna pecado em nosso lugar, como o apóstolo Paulo diz, né? Porém, ao mesmo tempo, ele recebe tudo isso sendo 100% Deus e podendo se colocar diante de Deus com os nossos pecados como a única oferta, como o único sacrifício perfeito, como o único cordeiro que não somente representava a humanidade toda por ser humano também, mas que está sacrificado enquanto divino para o divino por termos quebrado a lei do divino, de Deus. E como caídos jamais poderíamos pagar por essa lei plenamente, né, perenemente, jamais. A nossa condição enquanto seres caídos, humanos, é eternamente mortal. Então, não havia como nós nem mesmo nos representarmos diante de Deus. Nós não tínhamos nem a quem recorrer enquanto seres humanos, quebrando a lei de um ser superior a nós, que é Deus, nós não tínhamos condições de nos apresentar diante dele num tribunal e nos defender e sermos perdoados e absolvidos, nem que vivêssemos 1000 vidas e Sim. reencarnássemos, não é, como muitos querem, e Uhum. pagássemos pelos nossos pecados, seria suficiente para nos vermos representados e suficientemente quitados diante desse Deus que é eterno e eternamente santo e bom e que foi ofendido por algo que a gente cometeu várias vezes nessa vida. Então, Sim. Cristo teve que vir e a finalidade foi, né, ser um de nós enquanto permanece sendo Ele, né, diante do Pai e do Espírito. Então, É muito bom, ele vai profundo isso trabalhar um aí. pouco com essas ideias, né? Sim, com certeza. É muito profundo isso, porque às vezes a pessoa pode ter esse questionamento mesmo, né? Por que Uhum, Cristo teve que morrer? Não tinha outra maneira de nossos pecados terem sido perdoados, mas o que nós vamos ver pela Escritura é que era necessário, essa morte era necessária. E ainda no uhum, capítulo 1, o Owen vai continuar falando sobre aspectos do que era a finalidade e do que foi realizado por essa morte. E aí ele traz para a gente a pergunta, né? Ele responde ali, o que a morte de Cristo efetivamente realizou. E esse advérbio aqui, ele é muito relevante, porque o que é que ela realmente conquistou, né? Não só uma possibilidade, mas ela realizou ali
para a gente. Então, o que é que a gente conseguiu por causa da morte de Cristo? E assim, falando em poucas palavras, né, aquilo que ele mergulha de forma bem profunda, né, ele nos alcançou tudo que é dele, em formas bem, de forma bem resumida, né, nós recebemos com a morte dele na cruz tudo o que pertence a ele. Nós recebemos ele, Uhum. nós somos colocados nele, né, e essa ideia de sermos colocados em Cristo, né? E essa própria expressão em Cristo, ela é muito usada no Novo Testamento, especialmente o Nossa, bom apóstolo demais. Paulo usa essa expressão e esse dativo, a gente chama de, no grego, não é, de dativo de esfera, né? Esse em, Uhum. essa partícula que, que, que mostra que nós estamos dentro de uma esfera de fato. E essa esfera é Sim. Cristo, nós estamos guardados dentro dele. Então, ele é o universo dentro do qual agora nós estamos. Então, na morte dele, ele nos coloca dentro dele, para que, então, outra expressão paulina é revestidos dele, revestidos de Cristo, nós sejamos ele. Em outras palavras, nós somos o corpo dele. É tão indigno para nós dizer isso, porque é tão humilhante, né? Pensar que ele fez isso por nós, apesar de nós sermos quem somos, mas é isso que na cruz ele alcança para nós, não é? É a possibilidade de redenção e de habitação plena na divindade, nos tornando, como é dito também no Novo Testamento, coparticipantes da natureza divina. Então, ó, John Owen ele vai esmiuçar isso com mais pormenores, né, e vai fazer a nossa cabeça explodir. E tem hora que você pede para ele ir com calma, né, porque a gente tem que ler devagar e tem hora que a gente prefere até não querer entrar tão aonde ele está entrando, porque de fato ele vai fundo mesmo, né, Sim. nas aplicações daquilo que Cristo fez por nós e do Aham. que ele obtém em termos de acesso a nós, que em últimas palavras é nos tornarmos ele, enquanto ele se fez essa troca gloriosa, né? Essa substituição perfeita, substituição penal perfeita, que é a nós sendo colocado nele e ele sendo colocado em nós. A todo o nosso pecado e culpa, e ao mesmo tempo nós recebendo toda a justiça, retidão, vida eterna, e tudo mais que vem com o sangue dele, perdoador, né? Não, é algo belo, é o mistério aqui da redenção que ele conquista para nós, né? E é Sim, interessante, se havia falado, os puritanos em si, o Owen também, não escreveram uma teologia sistemática no sentido de sistematizar principais doutrinas da Escritura, compilar um livro ali único onde eles diziam suas ideias a respeito de cada um desses temas, como Trindade, como ressurreição, como a eclesiologia, a soteriologia, várias questões, mas eles abordaram assuntos que fazem parte do tema teologia sistemática e, ao fazê-lo, fizeram de uma maneira muito sistemática e profunda, né? É o que a gente tem aqui, né? Você mencionou a questão de que às vezes o Owen vai muito profundo, porque ele tem uma maneira de escrever muito lógica, trabalhando muito bem a construção das proposições, das afirmações, das frases, das suas conclusões. E isso é interessante. Inclusive, é um daqueles livros que nós aprendemos não somente com o tema, mas nós aprendemos com a maneira que ele escreve a nos expressarmos melhor, a entendermos com mais profundidade como argumentamos, como trazemos ideias e as implicações dela, né? É muito interessante isso daqui no livro. Inclusive, ele tem um capítulo onde ele vai falar basicamente sobre definições do que é finalidade, né? Para o nível de sistematização dele, aqui no capítulo 2 nós temos da natureza geral de uma finalidade e algumas distinções que lhe dizem respeito. Então, é muito interessante notar isso aqui no livro do Owen. Mas aí, ele era quando nós. extremamente Sim, organizado, extremamente sim. sábio, né? E por isso muito amado, porque naquela época havia muita gente inteligente, mas que era pouco comunicativa e que não sabia expressar isso na sua oratória de maneira atraente, convincente, que pegasse as pessoas.
E havia aqueles que tinham uma oratória excelente, mas que eram vazios de conteúdo, né? E não tinha muito a Sim. acrescentar aquilo que aqueles que o ouviam já sabiam, e na verdade só gostavam de ouvir porque ele falava bonito. O John Owen Aham. não, ele não somente tinha, ele era uma montanha em termos de conhecimento e erudição, mas ele também era profundamente comunicativo, né? Ricamente comunicativo. Então, as pessoas gostavam de ouvi-lo, amavam Sim. ouvi-lo, né? E a gente vê essa lógica, essa capacidade de concatenar ideias e colocá-las numa ordem que seja compreensível e ao mesmo tempo lógica e profunda demais, né? Então, Aham. o John Owen é alguém para a gente ler o resto da vida, né? Muitos dos que nós hoje lemos e sobre os quais nos baseamos, né? Gigantes da fé, sobre os ombros de quem hoje nós procuramos aprender, na verdade estiveram todos eles sobre os ombros do John Owen. Sim, Então, sim, a gente sim, está sim. falando de alguém aqui que, na verdade, foi a grande inspiração de basicamente todo mundo que um dia nos inspirou também. Então, de É fato, ele incrível era muito isso. especial. Uhum. Muito bom. É aquela coisa, né? É um grande homem de Deus, por um lado nós podemos falar isso, ao mesmo tempo também podemos dizer que era um pequeno homem de um grande Deus, né? Deus o Sim, capacitou e o conduziu tremendamente. Muito belo tudo sim. isso. E abordando esse assunto com essa linguagem incrível, com essa profundidade teológica que a gente está comentando aqui, ele continua e ele vai ali chegar no capítulo 3 para começar a falar um pouco do plano da redenção, das obras de cada uma das pessoas da Trindade, né, aquilo que a gente chama também hoje de economia da Trindade, né, do papel de cada uma das pessoas nessa história da redenção. E ele vai falar no capítulo 3 sobre qual é o papel do Pai na obra da redenção. E aí eu acho que é algo relevante da gente trazer aqui também para alguns que ainda não estejam tão familiarizados. Qual é o papel que o Pai, que o Deus Pai, executa na obra da redenção, primordialmente? Uma das coisas que ele coloca de uma forma muito bela é que um dos papéis do pai é amar. Não é só esse, né? Mas algo que ele coloca que eu achei muito interessante é que e que às vezes a gente olha para o papel do pai como se fosse apenas aquele que quis enviar o filho e coparticipar, provendo ao filho tudo aquilo que o filho precisava, respondendo às suas orações. O tempo todo Cristo fala com o pai, né? Mas é muito destacado a ideia de que foi por amor que o pai enviou seu filho. Então, é algo que não pode ser esquecido nunca com relação ao papel do pai, apesar de outras coisas que são atribuídas a ele também, né? O fato dele ter enviado o filho ao mundo para o filho poder fazer executar a nossa redenção e expiar os nossos pecados, mas o fato de ele ter mantido e preservado tudo aquilo que foi prometido e profetizado em nome dele no passado pelos profetas, por amor, até o final por amor. É, então há um propósito, há uma vontade e há um amor envolvido em tudo isso. E isso move o Filho de Deus, né? Na execução de tudo aquilo que ele faz, até mesmo no momento de desespero, como na quinta-feira da paixão, na oração no Getsemane, quando Cristo diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, né? Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a gente sabe que ele fez isso por amor, Cristo mesmo, né? Enquanto a sua carne e a sua plena humanidade vislumbravam, né, aquilo que ele estava por passar, não somente física, mas principalmente espiritualmente, né? Sim, Recebendo sim, a sim. ira de Deus que era contra nós sobre ele, isso foi desesperador para ele, a ponto dele suar gotas de sangue, e, enfim, falar tudo aquilo que João registrou no seu evangelho. E ao Aham. mesmo tempo a gente vê que há um amor por trás de tudo isso. É como o próprio Inclusive. Cristo falou, né? De que não Uhum, tem um amor maior do que esse, do que alguém dar a vida pelos irmãos, né? Então, é, o que ele fez foi isso de maneira perfeita. É a maior manifestação de amor de toda a história, é o sacrifício do filho aí por amor a, ao seu povo, ao povo de Deus, né? uhum. Sim, sim, com certeza. É, e a gente vê essas expressões de envio e de proteção do Pai e de amor também, né? Jesus, por exemplo, quando ele ora pedindo para Lázaro ressuscitar, ele diz que não era só por causa dele, mas para que as pessoas que estavam ali é,
crescem, né? Que o pai o ouvia, que o pai o conhecia, e que o pai estava agindo por detrás de tudo aquilo por meio da obra do Espírito Santo que estava sendo realizado na vida dele, de Cristo. Sim. E o conhecer a Deus, na prática, é amar a Deus. Essa Uhum. ideia do Novo Testamento de que Deus quer ser conhecido e quer nos conhecer, esse conhecimento é um conhecimento íntimo, não é um conhecimento que envolve relacionamento, é um conhecimento que Sim. envolve amor, né? Ninguém é Uhum. capaz de amar aquele que não conhece. Então, para eu amar, eu preciso conhecer, para eu conhecer, eu preciso ouvir, eu preciso estar junto, eu preciso perguntar, eu preciso falar e o tempo todo me alimentar de quem é essa pessoa, para que eu conheça cada vez mais e veja, experimente, né? John Owen destaca muito essa questão da afeição ou das afeições também aqui, da necessidade de nós experimentarmos por meio do conhecimento, para que então a gente possa verdadeiramente amá-lo. Então, o amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações, como o apóstolo Paulo escreve, né, por meio de Cristo e do evangelho que ele trouxe. Então, o papel do Pai não é somente enviar o Filho ao mundo para executar a obra da redenção, né? Não é simplesmente prover um mediador em resposta ao que ele profetizou por meio dos seus servos no passado, mas era também viver esse amor no ato da encarnação, da preservação, da ressurreição e etc, né? Com E certeza. aqui a gente está E ao só mesmo tempo, raspando a superfície daquilo que o John Owen escreveu, né? com certeza. E que é o objetivo realmente aqui da nossa conversa no podcast, né? Não tem como a Hum, gente ir mais profundo, né? Imagina um podcast tratando com a mesma profundidade que o Owen trabalhou aqui nessa obra, né? Imagina aí quantas horas que teria esse podcast. Mas hum, ainda assim a gente tem tido uma boa conversa aqui. E você foi falando aí sobre a obra do Pai, e é interessante que a gente faz uma distinção, porque o nosso Deus, ele é um Deus em essência, mas ele é três em pessoa. Cada uma dessas pessoas trabalhou de uma maneira específica na obra da redenção, primordialmente. Ao mesmo tempo, nós vemos a unidade desse Deus com as pessoas também se conectando em seus trabalhos de alguma maneira. Então, não tem como a gente falar da obra do Pai sem mencionar a obra do Filho. Você já começou a fazer isso, mas vale a pena a gente entrar de forma um pouco mais específica, que é o que o Owen faz no capítulo seguinte. Se no capítulo que nós mencionamos agora, o capítulo 3, ele fala da obra do Pai na redenção, no capítulo seguinte, o capítulo 4, ele vai falar mais especificamente sobre a obra do Filho. O que é que Cristo, que é de quem ele está falando aqui, né, principalmente nesse livro aqui da morte, na morte de Cristo, o que é que Cristo especificamente, mais especificamente, traz para a gente na obra da redenção? exato. O John Owen vai explorar bastante a ideia dele ser o cordeiro, substitutivo perfeito. Ele é o cordeiro pascal, aquele que morre para que a gente possa viver, que é levado para que a gente seja preservado, né? Que é amaldiçoado para que a gente possa ser abençoado, Olha que isso. é condenado, né, para a gente ser absolvido. Então ele é esse substituto perfeito. Ele Uhum. veio para cumprir esse papel de ser o mediador. E não só o mediador, né? Ele cumpre o papel de sacrifício perfeito, de sacerdote perfeito, aquele que nos conduz ao Pai, o profeta perfeito, aquele que nos traz o Pai e revela o Pai de forma perfeita. Enfim, ele vem para cumprir plenamente tudo aquilo que era necessário para que houvesse redenção, para que nós pudéssemos ser trazidos de volta ao Pai. É isso aí. É uma obra profunda, bela e que está conectada com toda a obra da Trindade também. E a gente não Sim, pode, né, deixar de falar, tendo mencionado a obra das duas primeiras pessoas aqui da Trindade, mas também falar da obra do Espírito Santo, né, como ele está relacionado na obra da redenção, o que é que ele traz para nós. E eu acho que esse seja o papel que, ainda que muitas pessoas conheçam, muitas conhecem pouco, entendem pouco a grandeza da obra do Espírito Santo na obra da redenção. Né? Então, o que é que o Espírito sim, Santo traz para nós? Quando a gente fala de Espírito Santo hoje em dia, as pessoas têm
muitas, infelizmente, ficam pensando naquelas manifestações equivocadas que nós vemos em algumas igrejas por aí, das pessoas rodando e se arrepiando, e aquele monte de emoção descontrolada, como se isso fosse obra do Espírito Santo. Mas o que é obra do Espírito Santo, e principalmente quando nós falamos da redenção? Exato, né? Ele está presente desde o início, né? A gente tem que lembrar que a própria encarnação de Cristo foi por obra do Espírito, né? Uhum. Concebido pelo Espírito no ventre da Virgem Maria. Então, Olha aí. desde o momento da encarnação, a obra é do Espírito. E pelo que o próprio Senhor Jesus diz ao longo do ministério, né? O que ele fazia era pelo poder do Espírito presente na vida dele. Uhum. Tanto é que quando, em uma ocasião, os fariseus dizem que ele fazia o que fazia por ação de Satanás, Sim. ele estava possuído de demônio, por isso ele falava com os demônios e os demônios o obedeciam. E ele diz que não, que aquilo Aham. era obra do Espírito e eles estavam blasfemando contra o Espírito. Porque o Olha que ele só. fazia era obra do Espírito e eles estavam não falando mal dele, mas do Espírito, que era quem Sim. fazia aquilo, ou seja, a expulsão, a cura, etc. Jesus não curava em nome de Jesus, ele o fazia pela ação, poder do Espírito na vida dele, é o que ele diz, né? Então, ao longo de toda a vida dele, o cumprir de tudo aquilo que havia sido dito a respeito do Messias só foi cumprido pelo poder do Espírito na vida dele. E até o final, não é? A gente sabe que a própria ressurreição de Cristo também foi obra do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito ele ressuscita, não é? E a vinda do Espírito a nós no Pentecostes e descendo à igreja também é obra de Cristo e está envolvida com a sua redenção, com o seu projeto redentor. Porque ele disse que, sendo morto, ele não nos deixaria sozinhos, mas que ele voltaria para estar conosco, né? E ele mandaria o seu Espírito, o Consolador, e ele nos lembraria de todas as suas palavras. Logo, a presença do Espírito em nós é a presença de Cristo em nós, do Espírito de Cristo em nós. Então, o Espírito Santo ele teve presente desde o início até o final, né, da vida de Cristo, fazendo tudo, sustentando, o conduzindo para todas as coisas. A Bíblia diz, inclusive, que quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, foi o Espírito que o levou para lá. Né? Conduzido, Mateus e Lucas falam isso no capítulo 4 dos dois evangelhos, foi o Espírito Santo que o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, no batismo dele mesmo, né, a gente vê a figura lá da pomba, a semelhança da pomba, né, descendo sobre ele, que é a questão do Espírito Santo sendo derramado como uma marca, né, do início do seu ministério. Então, o Espírito Santo esteve o tempo todo presente na vida dele e principalmente, né, nos momentos finais relacionados à sua paixão, morte e ressurreição. Com certeza. E, inclusive, é aquele que também aplica todos os benefícios que Cristo conquistou para nós na nossa vida, né? Ele que nos cela para a Exato. salvação, ele que nos regenera, ele que nos concede, capacita a fé. Então, é ele que é fundamental também para que a obra que Cristo conquistou segundo o envio e o direcionamento do Pai sejam aplicadas a nós. Né? É lindo ver como cada uma das pessoas da Trindade agem como o nosso Deus cuidando de nós e nos dando a salvação que nós não merecíamos de forma nenhuma, mas recebemos pela graça através da obra de Cristo e do Pai e do Espírito Santo. Muito belo tudo isso. Agora, conectando aqui, ele traz. É muito lógico a escrita do Owen, até a estrutura dos capítulos. Até agora, inclusive, nós estamos apenas falando de capítulos da primeira parte, do primeiro livro. Né? Eu mencionei que esse livro aqui, essa obra, é constituída aqui, né? Está dividida em 4 livros, com vários capítulos. A gente já falou sobre bastante coisa, coisas profundas, mas apenas a partir do livro 1. E ainda no livro 1, ele vai para a próxima pergunta importante para a gente, que é quais os meios realizados, né, os meios usados, perdão, para a realização dessa obra? Que é uma pergunta importante que a gente tem que responder, então. Uhum. Os meios usados, ele chama de oblação, né? O primeiro meio, que é tudo aquilo que envolveu o seu sacrifício, né? O sacrifício do cordeiro, a oferta do cordeiro, né? O fato dele ter sido levantado sobre um altar, no caso o altar foi a cruz, o Gólgota, o sangue dele derramado
totalmente derramado, né? Nenhum osso dele foi quebrado. Ele é um primogênito, ele não tem mancha, não tem mácula, ou seja, toda a obra da oblação, né, da substituição penal, da expiação, esse é um meio, um agente através do qual toda essa plena redenção veio a nós. Porém, Owen também destaca o ministério intercessor de Cristo. E isso não é algo apenas presente, que é algo mais dito, não é, no meio cristão, de que Cristo atualmente é o nosso intercessor e tal, ele vive por interceder pelos seus, mas a gente tem que Uhum. se lembrar de que desde de sua vida aqui, antes da crucificação, ele já intercedia, inclusive por Sim, nós, né? Não só pelos seus apóstolos, mas nós temos orações de Jesus, no Evangelho de João tem várias, né? Nas quais sim. são chamadas de orações sacerdotais, né, de Cristo por nós, no qual ele intercede, inclusive para aqueles que viriam a crer no seu nome um dia, pela sua unidade, pela sua preservação do mundo, enfim, pela vida deles como um todo. Então, Sim. o papel intercessor de Cristo é parte importantíssima do seu processo redentor. Isso é Não, algo que é pouco discutido. tá intimamente Exato. conectado, né, com a ideia do sacrifício. Inclusive é isso que o Sim, Owen vai sim, abordar no capítulo 7 aqui, né? Essa conexão exato. dentre os dois. Eu acho bom a gente até, você já começou aí, enfatizar um pouco mais essa conexão, inclusive a relevância, né, de por quem Cristo intercede, por quem ele se sacrifica e tudo mais. Exato, exato. Então, bom, ele mesmo disse, né? Eu não rogo pelo mundo, eu rogo por Uhum, estes, por aqueles uhum, que o Pai me deu, não é? Então, aqueles que o Pai me deu, estes são meus, eu nunca os lançarei fora. O foco que Owen procura apresentar aqui é que há uma preocupação nas suas intercessões por aqueles que são seus, as suas ovelhas, tanto presentes como futuras, que ouviriam a sua voz e viriam a ele. Então ele está falando dos eleitos aqui, ele está falando daqueles que, desde antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo destaca em Efésios capítulo 1, foram predestinados para a vida eterna, né? Predestinados para serem santos, para serem conformes à imagem do Filho de Deus, predestinados para a justiça, para a santificação, para a exaltação da glória da graça de Deus. Né? Tudo isso está em Efésios capítulo 1. No capítulo 2, Paulo vai dizer que essas pessoas estavam mortas em seus delitos e pecados, e como um dom de Deus elas recebem a fé, isso pela graça, e a fé que não vem delas, é um dom de Deus, para que elas então possam glorificar essa graça gloriosa, né? Glorificar a Deus por essa graça gloriosa que veio sobre elas. E esse processo todo envolve a intercessão também. A gente crê que sempre que alguém se converte, isso é resposta daquela intercessão de um dia que Cristo fez, um dia. Ele intercedeu para que conversões acontecessem, para que aqueles que fossem dele, ao ouvirem a sua voz, viessem a ele. Ele rogou, inclusive, pela vida dessas pessoas. E a Bíblia diz que ele continua a interceder por nós. Existem muitas coisas na Bíblia, né? John Owen ele vai fundo em praticamente tudo isso, né? Por exemplo, coisas que acontecem na vida de pessoas que não são salvas ainda, mas que de alguma maneira já estão experimentando livramentos e tudo mais. Aqui há a associação com aquilo que é dito pelo autor de Hebreus no capítulo 1, lá no finzinho, que ele fala sobre anjos, não é? Que eles são espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, essas pessoas nem são salvas ainda, elas hão de herdar a salvação, mas elas já estão ministrando em termos de livramentos e uma série de coisas na vida dessas pessoas que, no momento certo, sobre elas virá o convencimento que vem da parte do Espírito Santo. Né? Tratando desses aspectos, ele respinga na doutrina da expiação limitada, porque ele crê que não somente Cristo intercedia por aqueles que o Pai lhe deu, ele já havia lhe dado por decreto desde a fundação do mundo e que já vieram ou que viriam a ele no futuro, né? aham, Mas Owen vai trabalhar a ideia de que a própria expiação de Cristo, a morte de Cristo, foi só por essas pessoas, não foi pelo mundo inteiro, como os arminianos do seu tempo defendiam, né, e acreditavam que sim, Cristo morreu por todas as pessoas do mundo. Então, a expiação de Cristo é ilimitada, aham, ela é indefinida também, era aham, outro termo mais técnico que era usado. Owen não, dizia, essa expiação é definida, ela é sim, exatamente por aqueles que o Pai
deu ao Filho. E aqui nascem vários debates, não apenas entre arminianos e Sim. calvinistas, mas mesmo entre calvinistas também há percepções diferentes a respeito desse alcance da expiação. Aham. Via de regra, John Wayne toca nisso daqui também, existem três pensamentos. Tanto esses dois que eu já mencionei, ou seja, Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro e por todas as pessoas do mundo, que Aham. seria, no final, segundo Owen, uma espécie de universalismo Sim. real, né? Ou É até seja, bom a se gente Cristo só morreu, definir esse termo. sim, Isso, se definir o Cristo termo. morreu pelas pessoas do mundo inteiro, então ele expiou o pecado do mundo inteiro. Então, no Sim. final, se a eficácia, nas palavras do Owen, né? Se a eficácia do sacrifício de Cristo é real, ou seja, se o sangue de Cristo tem poder, e se a sua Aham. morte é eficaz, e ela é pelo mundo inteiro, logo, no final, todas as pessoas do mundo inteiro serão salvas, né? Aí Sim. Owen dizia que não, que a morte de Cristo é eficaz, o sangue de Cristo tem poder, etc. Por isso, ele foi derramado só por aqueles que um dia se arrependeriam dos seus pecados e creriam nele. E aí Sim. havia a terceira opção, que dizia, a terceira, enfim, perspectiva, né? Que inclusive alguns calvinistas abraçavam também, que é a ideia de que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, a expiação é ilimitada, hipoteticamente, por isso alguns chamam de expiação, de universalismo hipotético, porque é Aham. uma hipótese de que, como ele morreu pelo mundo inteiro, então a salvação para todo mundo. Porém, o sangue de Cristo é eficaz só na vida daquele que se arrepende e crê. Então ele morre pelo mundo inteiro, mas essa morte só tem poder na vida daquele que crê e se arrepende. Né? Então é uma espécie de calvinismo de 4 pontos, né? Uma espécie Aham. de Am- adaptação entre as duas coisas, mas que na verdade fica mais na tentativa de casar as duas coisas. Na Aham. verdade, as desconecta mais ainda, porque coloca duas coisas que são totalmente antagônicas e contraditórias, uma ao lado da outra, né? Então Sim. é o famoso muro. E aí E cria é uma perigoso. tensão, isso, e aí cria uma tensão imensa, né, em tudo isso. Exato. Então, é isso que o Owen vai abordar aqui nessa obra, claro, ainda vai tratar muito mais a respeito de argumentos, argumentos contrários, argumentos a favor, Sim. né, a E é respeito interessante desse isso. assunto. É Sim. interessante porque, assim, o tempo todo, né, Saulo, quando esse assunto é trazido, e talvez pessoas que estejam nos ouvindo aqui agora já estejam com um monte de versículo na cabeça, né? João 3,16, mas Deus amou o mundo inteiro, né? Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação, então que história é essa, né? Então, comprem o livro. Leiam o livro, porque o John Owen, ele trabalha com todos esses versículos, que eu tenho certeza que tem um monte de gente que está na cabeça agora. Não, mas a Bíblia fala isso em tal lugar. Não, mas tem que ter o versículo que diz que é isso, tendendo para o universalismo hipotético. O universalismo hipotético de que Cristo morreu pelo mundo inteiro, mas o seu sangue é eficaz só por quem se converte. Então, leiam o livro, porque o John Owen realmente vai explorar a palavra de Deus, sendo fiel a ela e ficando só nela, mostrando tanto argumentos favoráveis quanto contrários. E, por fim, ele define aquilo que, no entender dele, é o mais correto, não é? Em respeito àquilo que as escrituras dizem de maneira simples e pura, entendendo cada texto dentro do seu contexto, ao invés de tirar o texto do contexto para que isoladamente ele defenda o meu argumento, como por exemplo que Cristo morreu pelo mundo inteiro. E é óbvio que se eu tirar textos do seu contexto, eu vou usá-los como pretexto para as minhas ideias pessoais. E isso é errado, não é? Hermeneuticamente falando. Nós precisamos respeitar o texto, o contexto, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual era a intenção original do autor, dentro de toda a conversa dele. Não tirar uma conversa fora da. Ele não estava nem falando disso, de repente você tira, pinça aquela frase para usá-la para defender a sua ideia. Então, mesmo vocês que já têm uma série de versículos na cabeça, eu recomendo que leiam o livro, vocês vão, até para, de repente, vocês vão reforçar ainda mais aquilo que vocês acreditam, né? Mas com certeza vocês vão ouvir os melhores argumentos contra a questão do universalismo hipotético, contra a ideia da expiação ilimitada, e o próprio universalismo, né, de que todos no final serão salvos.
John Owen, se ele não te convencer, de fato ninguém te convencerá. É isso aí. Aqui o que é interessante é isso que você enfatizou, né, Wilson? Ele não solta a bomba e sai correndo. Ele não Não, fala aqui, ó, aqui, a minha teoria é essa, tá aí, vou embora. Não, não tem espaço aqui para contra-argumentos. Pelo contrário, ele vai trabalhar ouvindo aqui, né, trazendo aqui quais são contra-argumentos que levantaram na época dele, exato, as ideias que ele estava defendendo. E ele não só vai exato, trazer esses contra-argumentos, como ele vai dar respostas a eles, né? Ele tem aqui, exato. inclusive, no capítulo 7, nós temos razões que provam que a oblação e a intercessão de Cristo constituem integralmente o meio para a consecução da mesma finalidade proposta e tenhamos o mesmo objeto pessoal. Aí no 8 tem respostas às objeções contra a proposta anterior. Ou seja, ele traz a defesa dele, depois ele traz respostas já às objeções que ele sabe que levantam contra aquilo. Lembra, inclusive, a escrita de Paulo, né? Paulo Sim, vai, faz uma defesa, ele já traz qual é uma possível questionamento que seus ouvintes trariam e já responde, né? E exato. aí Ele é muito, é isso que muito, por isso acontece. que muitos desse período são chamados de protestantes, chamado de, não, como é que é em português isso? A gente estuda muito isso no doutorado, lá no seminário puritano, Aham, sobre o período do escolasticismo protestante. aham. E John Owen, ele é um grande articulador da teologia por meio desses métodos escolásticos que a gente vê em Tomás de Aquino e outros, né, grandes teólogos medievais que na apresentação de um argumento sempre mostravam o contra-argumento. Hoje em dia a gente não tem muitos livros que fazem isso. Aliás, são É, raríssimos os livros que fazem isso. Eu demais. exponho aqui a minha ideia e no meu livro eu falo contra a minha ideia. O que Aham. dizem ao contrário da minha ideia? Então eu falo tudo lá o que estão falando contrário a mim, objetivando, e aí eu dou uma resposta em por que eu acredito que aquilo que dizem a respeito da minha ideia está errada, né? A tese, a antítese e a síntese. E essa questão também de argumentação e contra-argumentação para que você chegue numa Réplica, definição. tréplica. Exato. Então, esse método escolástico ele é muito presente também, não em toda a obra de John Owen, mas em vários momentos cruciais onde ele quer, de fato, ser honesto com o pensamento contrário ao dele. E por isso ele era tão respeitado, né? Tão respeitado de fato, porque ele sabia o que os teólogos arminianos do seu tempo, ali de fato eram arminianos mesmo, né? Os remonstrantes posteriores, ele sabia o que esse pessoal cria e por isso ele era capaz de responder baseado naquilo que os seus oponentes haviam escrito. Então era um debate de alto nível, de fato, né, no qual o Owen vai trabalhar com todos esses versículos que hoje vêm, saltam assim, imediatamente à nossa mente quando nós nos sentimos um pouco incomodados com aquilo que é dito para nós. Sim, é muito bom, é muito bom. Por tudo isso que essa obra é muito recomendada. Mas aí vem até a pergunta final aqui, para a gente concluir. Infelizmente, nosso tempo nos leva a isso. Mas é recomendada. Mas para quem? Quem é que vai tirar bom proveito dessa obra? Só um pastor? Ou é um livro que mais Não, pessoas podem ler e se beneficiar? sim, todas as pessoas que querem conhecer mais sobre a doutrina da expiação vão se beneficiar, porque vocês vão ter nesse livro, esse livro aqui, né, que o Saur já mostrou aí, sem dúvida nenhuma, a gente tem aqui uma das obras-primas, né, de toda a teologia, que trata sobre a doutrina da expiação. E ele apresenta, inclusive, argumentos contrários ao dele, como a gente estava falando aqui agora, para mostrar para você que, de fato, ele tem consciência de tudo aquilo que tem sido apresentado a respeito desse tema, dessa doutrina, a Ele doutrina não da tem aquela expiação, que é tão ideia. importante. Ele não tem aquela ideia porque ele ainda não ouviu, né, os fortes Exato, argumentos contrários e por isso ele não foi convencido. Ele já sabe dos argumentos contrários, sabe de sua força, mas ele tem uma resposta para eles também. Né? exato, exatamente. Então, assim, todas as pessoas que querem conhecer mais a respeito dessa doutrina devem ler esse livro. Porém, a gente tem que ser honesto para dizer o seguinte, né? O John Owen é uma montanha. Então, tipo assim, se você está começando a correr agora, você não vai correr numa montanha, você vai correr num lugar mais plano, você vai fazer algo que você dá conta. Então, aqui com isso, eu até provoco algumas pessoas aqui que se acham inteligentes e falam, não, eu quero, gosto de coisa profunda. Então, encara.
encara, porque vocês vão ter algo que realmente é o topo, é o Everest, daquilo que nós chamamos de doutrina da expiação limitada, por quem Cristo morreu. J.I. Packer, que inclusive faz o prefácio, né? Um ensaio introdutório, que é uma espécie de prefácio, mas é um ensaio introdutório à obra de John Owen, né? O J.I. Packer aqui vai chamar de o antigo evangelho, né? Aquilo que era a crença no cordeiro substitutivo, aquele que toma o nosso lugar, que leva sobre si a nossa culpa, que morre como um inocente que sem mancha, sem defeito, todo o seu sangue é tirado, aquilo tudo que era representado no Cordeiro Pascal e que a gente lembrou agora há pouco, recentemente por ocasião da Páscoa, e que é cumprido na vida de Cristo. Só que o John Owen faz isso com uma profundidade, com uma riqueza de argumentação, de explorar a doutrina que de fato é digna de todos os estudantes, né? Todos os cristãos que querem conhecer mais essa doutrina devem ter contato com esse material. E se você é pastor ou seminarista, aí é obrigatório. Porque em algum momento na sua vida você terá que, não somente pastores ou seminaristas, mas todos os líderes cristãos, todo mundo que ensina dentro da igreja, mesmo que você nunca foi para um seminário, mas você é responsável por ensinar as pessoas, e Deus te deu o dom do ensino, você precisa conhecer o que John Owen escreveu a respeito dessa, que é uma das doutrinas centrais da fé cristã. É inegociável, não é? É uma doutrina essencial. Doutrina que trata da nossa salvação. Então, todos devem conhecer mais essa obra aqui do John Owen, se beneficiarão demais dela e verão que por trás de um monstro de erudição, a gente tem um coração piedoso o tempo todo, que é algo que nos encanta também, né? É ver a forma como... Isso é algo típico dos puritanos, né? Todos eles. E John Owen não é exceção. A maneira como ele aplica, especialmente quando ele trata da questão da trindade, que a gente falava aqui agora há pouco, o papel do Pai, do Filho e do Espírito, né? Ele, na apresentação trinitária, ele aplica como é que o conhecimento da trindade afeta a nossa vida devocional. Hoje em dia a gente muitas vezes lida com a trindade tão somente como um aspecto intelectual, teológico, para reflexão mais séria, num estudo mais sério na escola bíblica dominical, ou só para ser discutido dentro de um seminário, de uma sala de aula. Mas não, ele vai mostrar como o conhecimento da trindade nos leva a uma vida espiritual e uma prática devocional mais rica, né? Dilata mais o nosso coração para, enfim, tudo aquilo que a gente pode experimentar na presença de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, é um livro para você ficar durante bastante tempo. Não é aquele livro para você... Embora não é um livro muito longo, né? Quantas páginas tem? É um pouquinho mais de 400 páginas aí, apesar de ser um tamanho um pouco Exato. maior, né? Mas assim, são aquelas 400 páginas que não é para você ler num mês, 2 meses. Leva um ano para ler esse livro. Lê devagar. Lê um parágrafo. Vai estudando, né? É um livro para estudar, não só para fazer uma leitura corrida, né? Você vai ler o primeiro parágrafo, você não vai entender. Eu também não entendi. Aí você lê de novo. E aí você lê de novo. Aí você vai mastigando, porque de fato tem muita carne aqui pra gente mastigar. E é muito rico e vale muito a pena. É aquele tipo de coisa que tem seus desafios, mas nos fortalecem justamente por eles, né? A gente não quando pode, a gente passa como... por ele, é uma sensação de prazer imensa, né? Exato. Nós não podemos, como cristãos que somos, que querem crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, que é o que a Escritura repetidamente nos chama a fazer, fugirmos de desafios para a nossa mente. Até porque nossa mente não existe para ser entupida de coisas pequenas e de pequenos prazeres, filmes, séries e outras coisas assim, mas para amar ao Senhor. Nós temos que amar ao Senhor com todo o nosso entendimento, glorificar a Ele com a nossa mente, e isso inclui, às vezes, enfrentar desafios que vão nos trazer grandes benefícios, como o conhecimento de um assunto tão importante, tão central para a mensagem do Evangelho na Escritura, que é o que o Owen aborda aqui e faz com maestria, faz com profundidade e com a linguagem muito, muito bem construída, bem lógica, vai nos ensinar aqui. Então, é isso. Wilson, muito obrigado por mais uma participação aqui. Espero ter mais momentos aqui com você, conversando sobre outros clássicos da teologia cristã, de outros assuntos aqui que a Vida Nova tem
nos dado de presente nessas obras que ela permite que cheguem ao português aqui para nós. E obrigado realmente pela sua participação, que Deus continue o abençoando e usando, meu irmão. Amém. Muito obrigado pelo convite aí para o bate-papo, Saori, que Deus continue abençoando a Vida Nova, né, para que muitas outras obras sensacionais como essa possam continuar a ser publicadas aí para benefício, né, do povo de língua portuguesa. Amém, amém. E você aí de casa que nos ouviu ou nos assistiu, porque você tem as duas opções, não sei qual delas você está usando agora, mas ficou interessado nesse livro, então adquira, como nós já recomendamos várias vezes, vai ser muito útil para você. E se você tem gostado do nosso podcast, se inscreva aí na sua principal plataforma de podcast em áudio. Também se inscreva no nosso canal do YouTube para não somente nos ouvir, mas ver aqui, né? Eu e o Wilson mostramos aqui várias vezes a capa do livro e ouvir e aí acompanhar a gente aqui também com as nossas expressões de alegria, por exemplo, ao falar desse assunto tão interessante, tão importante para nós. Se você tem gostado dos podcasts, também nos ajude compartilhando com outras pessoas. Fique ligado nos outros tantos episódios que nós já temos disponíveis e nos que virão. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!